Apenan, pensando o amanhã. Oi, gente, tudo bom? Hoje a gente vai conversar com Guilherme Salvador. Ele vem do Espírito Santo, foi estudar na Universidade de Viçosa, em Minas Gerais. Ele foi pelo Ciência Sem Fronteiras para os Estados Unidos e teve uma experiência bem marcante, além de muito proveitosa. Por lá, ele vai falar um pouquinho sobre isso aqui. Quando voltou dos Estados Unidos, fez um trabalho de grande impacto, tanto no Espírito Santo quanto em Minas Gerais. Agora ele está aqui na Holanda fazendo estágio e eu conversei um pouquinho com ele sobre tudo isso, inclusive o estilo de vida na Holanda, e foi uma conversa muito boa. E tem surpresa aí pra vocês e eu quero que vocês ouçam até o final. Um abraço. Oi, Guilherme. Tudo bom? Oi, tudo bem, Ana? Eu conheço o Guilherme Salvador da rede CSF, bem como o Rosso e a Yolanda, que já estiveram por aqui. E foi um grupo que criou laços independentes da distância física. Inclusive, a última vez que eu encontrei o Salvador, há pouco tempo na Holanda, foi apenas a terceira vez, eu acho, que a gente se encontrou, né? A segunda, eu acho. Segunda vez. Não, teve o evento em São Paulo e teve a... Tá certo. É a terceira vez. E tinha esquecido de São Paulo. E o outro evento foi em Cuiabá, né? Isso, foi um encontro da FAUBAI em Cuiabá, Isso. Em 2015. Muito massa. E essa questão da gente nem percebe que a gente faz os laços próximos, independente da distância física, e eu admiro muito o Guilherme, além da gente ter visões, valores parecidos, eu admiro muito a história de vida dele. Inclusive, eu quero parabenizar pelos 5 anos sem químio, que foi sexta passada. Parabéns. Ah, verdade, obrigado. É bem emocionante mesmo. É um marco, é um novo aniversário na vida. Sim, o segundo aniversário, com certeza. Com certeza. E eu lembro que uma das primeiras vezes que eu ouvi falar em você foi com o pessoal da CAPES, eu acho que foi o André, que falou sobre você ser um velho amigo deles. Pois é, eu fiz uma amizade com eles um pouco na pressão, mas para chegar a um pouco nessa amizade eu vou explicar um pouco então o que me levou a conhecer a Andréia da CAPES, né? Foi em 2014 2013, na verdade, eu fui selecionado para o Ciência Sem Fronteiras, fui para os Estados Unidos, numa universidade estadual de Nova York, chama-se Stony Brook University, lá em Long Island. Então, assim, fui para 1 ano e meio de intercâmbio, isso eu estava no 5º período da faculdade, então passei por um ano de intercâmbio, 6 meses anteriores eu fiz o inglês, e depois de ter feito 2 semestres nos Estados Unidos, eu fui diagnosticado com uma doença autoimune decorrente do meu transplante de medula que eu tinha feito naquela época há 2, 3 anos atrás. Então, assim, entrei no hospital, fiquei hospitalizado por 4 meses lá. Foi uma loucura, embaixada envolvida, CAPES, CNPq, minha família, todo mundo fazendo malas às pressas, porque eu ia passar por um procedimento um pouco arriscado lá. E, por fim, a Andréia, que foi um grande anjo aí na vida, que apareceu e resolvia todos os problemas nos bastidores. Eu não conhecia a Andréia até então, e naquela reunião da FAUBAI que nós nos encontramos, ela olhou pro meu crachá assim e falou assim: eu não acredito que você tá aqui. eu olhava pra ela e falava assim: eu não te conheço, quem é você? Ela falou assim: você não tem noção, eu li mais de 200 páginas sobre você, todos os seus laudos médicos, eu liguei pra sua família, não sei o que tem. Naquela hora, subiu a emoção, a gente chorou e se abraçou e parecia que nós éramos, assim, melhores amigos desde muito tempo. Ela até comentou que o filho dela se chamava Guilherme. Então, assim, na época que eu estava hospitalizado, ela ia todos os dias dormir, dava boa noite pro filho dela e lembrava de mim na cama. Então, assim,
foi uma situação bem às avessas para conhecer, mas que no final deu tudo certo e estou vivo hoje. Nossa, imagino. É. Passar por tudo isso num país distante, novo. Foi um aprendizado, foi um grande aprendizado. No final de tudo, o que ficou foram as boas lembranças, na verdade, que você acaba aqui nos problemas que a gente se fortalece. Então, assim, foi um baita de um problema, muito maior ainda do que todo o tratamento do linfoma que eu tive há uns anos atrás. Foi assim, foi realmente um desafio, aquele que você vê a sua vida por um fio. Foi algo bem extraordinário. Pegaram até meu caso para estudo depois. Nossa. Não, mas vamos falar sobre coisa boa também. Vamos mudar o papo, Quer falar um pouquinho sobre as viagens que você fez quando estava nos Estados Unidos? Lógico, quando você vai para um país, além de eu estar lá, com certeza, me dedicando aos estudos e levando a sério as aulas, as disciplinas, tipo, aquela vontade de conhecer o novo, né, que todo mundo tem, todo mochileiro raiz tem no sangue, de querer aventura e querer desbravar o desconhecido. Então, assim, eu juntava um grupo de amigos, fazia planos, assim, 2, 3 meses antes, com uma companhia low cost de ônibus, o Megabus dos Estados Unidos. A gente comprava passagem por $1, o trecho, percorria os Estados Unidos inteiro, dentro de ônibus, dormindo e andando, sei lá, 10, 20 quilômetros por dia dentro de uma cidade. Então, assim, eu conheci, no final, foram 14 estados, 25 cidades lá nos Estados Unidos. Rodei desde a costa leste até a costa oeste. Então, assim, na época, eu era bem novo, tipo, tava com 21, 22 anos. Então, assim, era a primeira sensação de liberdade que você tinha, assim, num país novo, com uma cultura diferente, sempre contrastando a minha cultura brasileira com as culturas, na verdade, que a gente encontra nos Estados Unidos. Então, assim, era algo que também trazia muito aprendizado. Você ver o diferente e analisar, tipo, o que é bom para você, qual o traço da cultura que é bom. O que é bom na minha cultura, eu preservo. O que é ruim na minha cultura brasileira, eu vou substituir por algum traço de uma cultura diferente. Então, esse intercâmbio de traços culturais, eu acho que é benéfico para qualquer indivíduo no mundo. Ou vai só repensar também, né? Porque às vezes não tem um que pegar, trocar, mas um repensar e modular isso melhor. Muito, muito importante. Isso, e é um exercício diário que a gente vai fazendo. É você ver o que você era há 2 anos atrás e ver o que você é hoje e perceber a evolução. Isso que é muito importante. Sim. E falando também um pouquinho da tua volta, quando você voltou, você fez bastantes atividades por lá, inclusive uma escola de verão também. Certo. E eu quero que tu me fale um pouquinho sobre isso e sobre as tuas raízes também, né? Do Espírito Santo. Certo. Então, eu conheci os primeiros loucos da rede CSF. Por sinal, eu estava dentro do hospital, passando meu tempo no computador, naquela época. Então, assim, vi aquele monte de louco querendo voltar para o Brasil e transformar aquilo. Queriam dar altas ideias, juntar todos os intercambistas que queriam fazer algo de bom para o país. Aí me identifiquei, como você deve ter se identificado na hora com aqueles ideais. Sim. Então, comecei dali mesmo, de dentro do hospital, a gente já estava fazendo reunião, fazendo hangout. E logo quando voltei dos Estados Unidos, no final de 2014, iniciei de novo o meu curso na UFV em 2015 e já comecei a achar alguns amigos interessados lá na UFV, a também colocar um núcleo e fazer projetos locais dentro da universidade para a sociedade, no caso, viçosense. Então, achei mais 2 amigos
o Matheus e a Laila na época. Então a gente começou a organizar um evento, que era um colóquio de troca de experiência, para chamar intercambistas, para trocar ideia, e no final do evento a gente fez aquela chamada geral. E aí, vão colocar alguma coisa para funcionar aqui também? Já tem gente fazendo em Natal, já tem gente fazendo lá em Marabá, lá em Pelotas, vão colocar alguma coisa para funcionar aqui em Viçosa. Aí daquele evento surgiram 10, aí organizamos durante um semestre, no próximo semestre apareceram 20, 30. Estou sabendo que o grupo agora está tipo, com 60, 70 pessoas, com projetos incríveis funcionando lá em Viçosa. Eu aqui da Holanda acompanhando, cada dia tem uma notícia mais impactante. Não, lá eu dos vi projetos que eles estão fazendo. aquele Ciência na Praça, muito, muito incrível. Certo, tipo, já tiveram 2 eventos daquele, um ano passado, um esse ano, e você vê, assim, realmente a galera fazendo com gosto, você vê a garra das pessoas no olhar delas, assim, eu quero fazer alguma coisa para mudar, não vou ficar sentado no meu sofá, não vou ficar só reclamando, só colocando a culpa no fulano, no ciclano, eu vou arregaçar minhas mangas aqui e vou tentar fazer alguma coisa para melhorar o Brasil. Isso assim, tipo, me arrepia ver alguém, tipo, com aquela garra de tentar mudar. Então, assim, é triste, geralmente me deixa para baixo ver uma pessoa desanimada, sem esperança, meio tipo, não tem mais jeito, não vou fazer mais nada, tá fora do meu alcance. Então, assim, eu acho que vale colocar ali uma sementinha na consciência de cada pessoa, e se todo mundo aí, tipo, sair do marasmo e colocar as coisas para funcionar e tentar ajudar de alguma forma, acho que a gente faz um impacto muito grande. E foi por um desses motivos que me levou a pegar o barco aí na ideia da Holanda, da escola de férias, e levar para minha cidade. A gente começou a discutir no WhatsApp da rede CSF na época, assim, vamos fazer um programa, tipo, uma semana nas férias da molecada, levar aulas de ciência, atividades extracurriculares que elas não tinham contato com cultura, com ciência, enfim, empreendedorismo e outras atividades. Então a gente começou a discutir e eu levei a ideia, juntei uns amigos lá da minha cidade. Então, como você disse, eu sou do interior do Espírito Santo, a cidade se chama Castelo, mas na verdade a minha comunidade é uma comunidade rural de uns 500 habitantes. Então, assim, eu vejo ali naquele lugar um problema muito grande de que as pessoas elas não têm noção, elas não conhecem o potencial que elas têm. Então, assim, eu fui algumas vezes na escola fazer algumas entrevistas, umas palestras, e você via a criança de 10 anos de idade, não, mas, tipo, você está estudando na faculdade, você é gênio, você é um gênio, e, tipo, eu não tenho capacidade de chegar lá onde você chegou. Você foi para os Estados Unidos, mas, tipo, eu sou burro, eu não vou conseguir, eu não sei inglês. Aí, tipo, sempre eu sentava, respirava e falava assim, crianças, eu estava no mesmo lugar que vocês, tipo, há 10, 15 anos atrás, eu estava estudando na mesma escola, com os mesmos professores, tipo, não tem diferença, eu conversei com os professores, tem alunos muito, muito excelentes lá dentro da escola, só que eles não acreditam no potencial que eles têm para sair dali, quebrar as fronteiras da comunidade, da cidade, do estado, do país e chegar onde a gente, por exemplo, conseguiu aqui. Não que nós somos bem-sucedidos ou somos, como saiu aí a história um tempo atrás no Brasil, né? Se tudo der certo. Nada deu certo ainda, a gente está caminhando, mas o mínimo que eu quero para eles é que eles vejam o mundo aqui fora também, entendeu? Quebrem esses muros e ver a sociedade, tipo, ver o Brasil do lado de fora também, ver tudo que acontece, que isso nos faz crescer como pessoa e eu acho que é muito mais fácil ali a gente chegar a um ponto comum com esse tipo de conhecimento. Que eles saibam que tem oportunidade, né? Eu cheguei a falar numa outra entrevista sobre... Eu gosto muito de pensar na liberdade positiva e negativa. Então, tem uma liberdade que você tá preso porque a porta não tá
porque a porta tá trancada. Tem a liberdade que você tá preso porque você não sabe que tem a porta. E simplesmente deixar claro que tem a oportunidade, que tem portas a serem descobertas ao redor, é uma coisa, não é que tem o certo e o errado caminho, mas é bom deixar claro que tem mais opções a cada vez. Isso é exatamente isso daí. E é exatamente isso que eu acho que a gente conseguiu com a escola de férias. A gente colocou na cabecinha das crianças lá, dos jovens, dos adolescentes, que eles podem, eles saíram, eles fizeram, tiveram resultados incríveis lá, ideias e desenvolveram atividades durante a escola, durante a semana lá. E no final, a gente pegou algumas entrevistas, conversamos um pouco com a molecada lá. Então, assim, é isso que você falou. Crianças ali de 14, 15 anos, eles não sabiam que tinha, por exemplo, a universidade era gratuita, que você poderia ir lá e morar dentro da universidade com auxílios para você estudar, e que lá dentro da universidade você poderia receber bolsas de intercâmbio, como a gente recebeu. Além disso, as crianças começaram a ver, com as atividades que nós desenvolvemos lá, foi assim, a gente fez algumas atividades com química, com materiais que eles conseguem em casa, então, assim, tudo muito simples e de baixo custo. E eles viram ali na prática reações acontecendo. Nós fizemos um indicador de pH com extrato de repolho roxo. Então, assim, eles viam a diferença de um ácido para uma base ali na frente deles. Então, assim, eles saíram da semana ali falando, agora, no próximo ano, eu vou chegar dentro da sala de aula e vou falar com o meu professor que a gente pode aprender aquele conteúdo de uma forma mais dinâmica, ou colocando a mão na massa para aprender, ou fazendo aula de campo, não ficando só dentro da sala de aula. Sim. Então, assim, as crianças também, empoderar as crianças para elas serem o agente de transformação depois dentro da sala de aula. Sim. Porque, assim, quando a gente é muito novo, nós não acabamos que nós somos moldados totalmente pelas vontades da direção ou dos professores. Mas a criança mostrar para o professor também algo novo seria sensacional, chegar ao consenso ali e deixar todo mundo feliz. Acho que... e além de empoderar elas e falarem, olha, você consegue, e você consegue estudar e fazer uma faculdade se você quer, não pense o curso é difícil, é impossível de passar. Então, assim, elas saírem de lá falando assim, eu quero sair daqui e fazer uma faculdade. Tanto é que alguns participantes da escola entraram agora na universidade. Então, assim, até um deles, aliás, está fazendo engenharia química. Então, assim, de alguma forma, se eu pensar que, de alguma forma, eu ajudei um jovem desse a tomar uma decisão, ou se incentivar e se automotivar a estudar e seguir uma carreira, tipo, eu já zerei a minha vida aqui, que eu já tô feliz, entendeu? Sim, que massa. Igual Yolanda falou no podcast dela, você ganha muito com uma experiência como essa. Assim, você não tá ali só fazendo trabalho voluntário. Eu acredito que a gente ali, a gente estava recebendo muito mais das crianças do que doando exatamente. Igual uma semana após a escola de férias, uma mãe de uma criança chegou para minha mãe e falou assim, tipo, o que vocês fizeram lá, seu filho, o projeto fez com a minha criança. Tipo, há um mês atrás, com 10 anos de idade, ele estava querendo parar de estudar, largar a escola, e não queria saber de estudar, de fazer os deveres de casa, não cuidava muito bem do material. Aí depois da semana, depois da escola de férias, ele chegou em casa todo empolgado para comprar os materiais, ele estava etiquetando todos os cadernos, e ele falou que ele ia se dedicar a estudar muito porque ele queria virar cientista. Então, assim, uma criança, não é de arrepiar, não é de comover qualquer pessoa e dar o máximo, dar um gás ali para mais projetos como esse acontecerem. Talvez é aí que está a salvação, da gente tirar
uma criança que pode ir para a criminalidade, pode ir pro lado ruim da vida no Brasil e colocá-la no caminho certo, entendeu? Não que o caminho certo vai ser virar cientista, como disse. Sim, não tem se der certo ou der errado, mas é você seguir nos estudos ali até o ponto de você saber, você ter discernimento para saber o que é melhor para sua vida. Abrir, expandir a mente mesmo, e depois que chegou no final da faculdade e não é aquilo que a pessoa quer, pelo menos ela vai saber o que querer e vai saber o que traz felicidade para ela. Mas ao primeiro ponto, a gente tem que o papel da escola ali nessa formação de uma pessoa é importantíssimo, e por isso que a gente tem que manter as crianças ali e bem focadas e motivadas a estudar. Qual foi o espaço que vocês fizeram? Vocês tiveram um deslocamento durante a escola de férias? Como foi isso tudo? E as pessoas que se voluntariaram para... Certo. Na minha comunidade, nós temos um centro histórico, que é uma fazenda de portugueses que foi tombada, reformada, agora é patrimônio histórico. E, assim, eu tenho uma certa relação com os organizadores, no caso, quem gerencia o espaço, e eles nos cederam, então, esse espaço cultural para fazer a escola de férias. Eu contei com a ajuda da minha prima, que ela é professora da rede pública de geografia, e mais alguns primos que estavam começando a faculdade e tudo mais, assim, sempre puxando muito para a família, que a família lá é enorme, então, assim, sempre tem alguém que possa ajudar. Então, assim, nós éramos em uns 5 voluntários, tomando conta de umas 30 crianças. Sim. Juntamos uns patrocínios na cidade, e no final, assim, as coisas que a gente fazia estava muito organizado e era impactante. Nós estávamos mostrando ciência, nós estávamos mostrando atividades legais, feiras de profissão, só que assim, com um custo muito baixo. Para você ter uma ideia, era de um custo de R$2 por criança por dia. Então, assim, no final, o que é R$2 para você colocar na cabeça de um menino que estava querendo sair da escola, colocar na cabeça que ele tem que continuar a estudar porque ele quer virar um cientista? Então, assim, é um preço investido muito pequeno para o impacto que isso pode causar. Então, assim, usando a criatividade, usando o nosso jeitinho brasileiro aí, né, o famoso Brazilian Method of Creative Problem Solving. Foi conhecido isso nos Estados Unidos com os nossos perrengues do Ciência Sem Fronteiras. Então é só usar um pouquinho aí dessa criatividade nossa, que com material barato e força de vontade ali a gente consegue fazer o que uma escola aqui no exterior, que a gente tem noção do que é, cheia de equipamentos e tudo mais, eles também fazem com a tecnologia deles. A gente vai ter que fazer no Brasil com o que a gente tem em mãos, com a nossa tecnologia, que é criatividade e mão na massa. Nossa, parabéns, de verdade. Eu fico encantada com essas experiências que vocês fazem e como tem um impacto na vida de tanta gente, assim, dessas crianças. Nossa, é fantástico. Parabéns, de verdade. É sensacional. Eu te aconselho, a próxima edição que tiver, se eu estiver no Brasil, vão lá que eu vou te chamar para você participar. Vamos, que inspirador. Eu quero conhecer o interior do Espírito Santo. Quero conhecer a tua cidade. Tem muito lugar, paisagem natural para te mostrar lá, você vai gostar. Oba. Guilherme, tu pode me falar um pouco sobre o que te motiva nessa busca toda, todo o trabalho que você tem feito? Fala um pouquinho. Então, sobre o projeto, por exemplo, o projeto da escola de férias, o que me motivou a fazer o projeto é que ali naquela região e com aquelas crianças ali, tem muitos sonhos, as crianças têm sonhos, só que de vez em quando esses sonhos são podados. Acaba que se você não alimentar um sonho com esperanças, ele acaba sendo destruído de alguma forma. Foi, por exemplo, o que aconteceu com a minha mãe. A minha mãe, ela na época que ela estava nas séries secundárias lá, com 10, 11 anos, a professora dela via nela um potencial diferente dos demais,
e via que se ela continuasse ali naquela região, tipo, continuasse na comunidade rural que a gente que ela morava, ela seria um talento desperdiçado. O sistema ia acabar levando ela para ser uma dona de casa, que acaba que foi o que ela é hoje, por ter os sonhos dela sido podado. Por exemplo, a professora iria se mudar para o Rio de Janeiro e convidou a minha mãe para morar com ela, e no caso minha mãe trabalharia meio expediente na casa dela e ela pagaria os estudos para ela se formar como professora na capital. Só que nisso, lógico, naquela época tinha que ter as autorizações dos pais e meu avô não deixou a minha mãe ir realizar o sonho dela. Então, assim, ele via que todos os outros irmãos também não estudaram, mas não estudaram porque não queriam e não surgiu a oportunidade. Mas ele falou assim, já que nenhum dos outros foram, você também não vai poder ir. Eu lembro que minha mãe conta que ela nesse dia ela subiu o morro lá, sentou num pé de uma árvore lá e começou a chorar. Chorar demais, porque ela via ali que tipo, era o sonho da vida dela e vem alguém e joga aquele balde de água fria. Então, assim, a partir do momento que ela teve os filhos, eu e minha irmã, sempre, desde novo, ela incentivou muito, participou muito das atividades, das nossas atividades na escola. Então, assim, pedia para fazer alguma coisa para a escola, minha mãe sempre estava lá à disposição, sempre muito proativa, sempre incentivando diariamente a gente participar, a gente estudar. Então, assim, o que despertou o amor pelos estudos. Minha irmã hoje é formada, ela é engenheira ambiental, e eu estou caminhando aí para me formar também. E eu vejo que esse apoio incondicional, principalmente da minha mãe, mas lógico do meu pai também, reconhecendo a importância da educação, foi crucial para a gente tomar esse caminho diferente, que não é talvez a realidade comum da área. Então, assim, depois disso tudo, eu vejo lá aquelas crianças, tipo, com sonhos de ser cientista, com sonhos de ser médicos, engenheiros, ou até mesmo de ser agrônomos ou algo mais da realidade local, mas acaba que por esses sonhos não serem incentivados, muitas vezes em casa, então eles acabam murchando e não acontecendo. Então eu acho que a escola de férias, ela foi um lugar que a gente pôde ali dar um gás ali nessas crianças para elas buscarem, correrem atrás dos sonhos que elas tiveram, que elas têm. Que história bonita, Guilherme. É bem bacana. E é o que nos motiva a seguir fazendo isso. Não, e também pensar um pouco na mentalidade que tinha da época da tua mãe e as famílias grandes sério, tipo, exatamente, naquela época você tinha muitos filhos, que era a realidade, não tinha muitos métodos contraceptivos na época, mas você também tinha muitos filhos para trabalhar na lavoura e tocar a fazenda, era assim, minha família são famílias de descendentes de italianos, a minha mãe, no caso, é a terceira geração, meu avô a segunda geração. Então, assim, eles chegaram no Espírito Santo, chegaram desbravando mata e descendo, colocando mata ao chão e começando lavouras de café. Então, assim, era tudo muito emergente, precisava de mão de obra então, assim, toda aquela situação e, lógico, aliada ao pensamento conservador da época, fez com que minha mãe não pudesse, lógico, meu avô pensou e não deixou minha mãe sair para estudar. Então, assim, eu não culpo tanto a história, porque imagina só, Ana, se a minha mãe saísse para estudar, ela ia conhecer outras pessoas, não seria o meu pai, que ele também estava lá na roça, e eu não estaria aqui hoje, talvez. Então, assim, o universo se organiza de uma certa forma que vai dar tudo certo no final. Com certeza. Aconteceu daquela forma porque tinha que acontecer, entendeu? Sim, com certeza. Mas é interessante a gente pensar como isso representa um momento cultural e como é bonita uma história também, de ver isso retratando no dia a dia hoje da tua mãe, incentivando tanto vocês.
Então, nesses problemas e tal, nessas situações que você aprende, né? E talvez se ela não tivesse passado por esse problema naquela época, ela não veria tamanha importância da educação para você formar uma pessoa, no caso, para formar um cidadão. Não, e fora disso, que nem você falou, você é do interior do Espírito Santo, mas você fez universidade em Viçosa. E o núcleo de Viçosa está sendo referência. Vocês tiveram um evento grande com nomes de peso lá, não foi? Certo, a gente acabou utilizando ali dessa rede nacional que nós construímos, né? Então, assim, todo mundo tinha um contato quente para alguma coisa. Então, assim, a galera de Viçosa estava muito unida e para organizar o evento em si, para ser a sede, e nós contamos em Viçosa com o apoio extremo da DRI, da Diretoria de Relações Internacionais. Então, assim, nós já somos um programa de extensão, então é muito fácil conseguir lugar para fazer as coisas e ter o aval institucional para fazer tudo. E a rede nacional, no caso, tipo, com Brenda, com o Gui, com o Luciano, toda a galera ali, eles conseguem esses contatos, tipo o Dudu Couto e outros nomes ali que participaram desses eventos. E, além disso, as ideias que a gente desenvolve ali, que os meninos estão desenvolvendo em Viçosa agora, elas acabam sendo ali um mural para as outras iniciativas, os outros núcleos do país também executarem, entendeu? Então, assim, acaba que nós juntos, como uma rede, um sempre jogando um pouquinho de motivação no outro e esse impacto geral aí sendo, no caso, maximizado dia após dia. Então, olha, você que está ouvindo e tiver interesse em fazer um programa de extensão na sua universidade, conversa com a gente. Certo, isso aí. E me fala também um pouco, como eu falei logo no início, eu estive na Holanda há pouco tempo, você está fazendo um estágio aqui, e me fala um pouquinho sobre o programa e sobre a tua experiência na Holanda e o que você está achando disso tudo. Certo. Então, desde da última experiência internacional, que foi um pouco turbulenta no final, eu diria, eu acabei que na época que eu ia começar o estágio nos Estados Unidos, eu entrei no hospital e acabei fazendo um estágio hospitalar lá, de 4 meses. E então eu voltei para o Brasil com aquele sentimento, né? Eu aproveitei meu intercâmbio, eu voltei, tipo, com o inglês fluente, fiz algumas matérias, só que na hora mesmo de fazer as matérias específicas do curso e fazer o estágio, eu acabou tendo a intercorrência do hospital. Então eu voltei para o Brasil sempre olhando essas oportunidades, até que surgiu a oportunidade do Living Lab Brasil, que é um programa, ele é um tríplice hélice, que é uma parceria governo, universidade e empresa, entre o governo brasileiro e o governo holandês, para fazer pesquisas com, no caso, biomassa, para substituir a matriz energética e toda a matriz de subprodutos do petróleo. Então, assim, é algo pensando mesmo na sustentabilidade, na redução de emissões de gases, e pensando também que as fontes agora de petróleo são esgotáveis, elas estão acabando e talvez o bio-based é a próxima saída para a humanidade não ficar sem energia. Então, o projeto que eu participo aqui hoje é um processo, no caso, é uma simulação de um processo de biodiesel, utilizando óleo usado, no caso, óleo reaproveitado de fritura, e a gente está simulando num computador o processo para fazer tipo, a análise econômica e além de alguns testes em laboratório para ver quais as rotas que são melhores a ser seguidas para dar um melhor custo-benefício ali. E agora, semana que vem, estou apresentando o projeto, o resultado final. Foi bem legal, tive bons resultados e estou bem satisfeito assim, com a parte profissional daqui. Ai, parabéns, verdade. E eu fico impressionada quase com a Holanda
eles estão botando mesmo bastante, tem bastante interesse na questão de climate change e nas questões ambientais. Eles estão sempre à frente, assim, então, até porque se o nível da água subir muito, eles são os primeiros a terem problemas, né? Isso, você tocou no ponto. Além disso, assim, eles estão reformulando toda a economia deles, estão passando a ser uma economia circular. Você pensar que todo o material ali tem como você ser reaproveitado e é você usar e recolocar no sistema para gerar um ciclo mesmo, para você fazer um ciclo sustentável na economia. É você imaginar começando para, tipo, você está usando ali as matérias-primas e sempre vir tirando proveito, o melhor proveito do seu resíduo que você tem e reutilizar e recolocar no sistema para não gerar mais impacto ou para extrair mais recurso natural, mineral e tudo mais. Além disso, reduzir as emissões, que o nosso famoso Trump acha que é tudo uma falácia, né? A brincadeira de criança, mas que é o que está acontecendo, que todo mundo está vendo, os níveis do mar estão subindo e a Holanda é um país extremamente a nível ou abaixo do nível do mar. Então, assim, se algo ali 5, 10 metros de água sobem ali, eles podem perder ali uma grande parte do país. Então, estão Sim. extremamente preocupados e pressionados para fazer uma solução para esse problema dos combustíveis fósseis. E assim, outra coisa que eu adoro na Holanda, porque eu acho que eu já devo ter falado aqui, mas eu vou sempre pro trabalho de bicicleta, então são 7,5 km, mais ou menos, ida 7,5 km e volta, e eu adoro, assim, eu gosto muito de andar de bicicleta e pra mim é algo importante. Melhora o meu humor, eu percebo que eu sou mais produtiva quando eu chego no trabalho depois de ter andado um pouco de bicicleta, parece que me dá uma sacudida de começou o dia. E isso mesmo durante o inverno, porque assim, o pessoal fala, mas o inverno não é tão legal. Só que na verdade não, tu anda no segundo minuto de andar de bicicleta já tá quente, já se aqueceu. Essa parte aí que eu não consegui lidar até hoje, com a parte de andar de bicicleta no inverno. Porque eu nunca sei a quantidade de roupa que eu tenho que colocar, porque você começa a pedalar, você tem que entrar num equilíbrio térmico aí. Só que eu sempre coloco mais roupa do que o necessário, então assim, no inverno você chega na universidade suando porque você colocou um monte de roupa. Ou se você coloca roupa de menos, você congela com o vento da rua. Então, assim, tem que ter alguma experiência que eu, tipo, talvez no próximo inverno eu saberia fazer direitinho, mas eu tô voltando pro Brasil agora no verão ainda, então não vou ter essa oportunidade de colocar minhas técnicas para funcionar. Você vai ficar com frio no primeiro minuto, assim. No primeiro minuto vai ser um pouco de frio. Mas no segundo minuto você já se aqueceu e já felicidade. Ah, tá certo aí, ó. É bom saber pra próxima. E eu acho, inclusive, que isso na Alemanha não tá sendo levado a sério o suficiente, assim. Eles respeitam bem, assim, eles respeitam bastante até, mas não... Os ciclistas ainda não têm voz o suficiente aqui na Alemanha. Mas, enfim. Aqui realmente a coisa é séria e eles planejam a cidade para ciclovias também. Eu acho isso daí a gente tem que tirar o chapéu para eles, porque o sistema aqui se eu não posso falar perfeito, é atingindo a perfeição. Qualquer ciclista desse planeta, se for colocado aqui, ele vai achar um sonho, essa malha de ciclovias que eles têm. Eu adoro chegar aí e ver, assim, eu fico feliz, sabe? Apesar de que na última vez que eu fui sem bicicleta, então droga, não. Eu tenho que aproveitar o feriado e ir de bicicleta aí. Boa. E boa. Assim, Copenhagen também tem uma estrutura muito, muito bacana. Mas eu acho engraçado porque na Dinamarca, Copenhagen tem a estrutura para ciclista muito bom, mas fora de Copenhagen, no interior da Dinamarca, não é tão legal. E isso eu vejo que na Holanda é em todo lugar.
Tipo, É em todo lugar. É tipo, eu... a primeira vez que começou a dar uns dias bons de sol aqui, eu peguei a bike e falei assim, vou sem rumo para a fronteira da Bélgica. Aham, E comecei a andar, e era ciclovia para tudo quanto é lado. Então, assim, sim. eu vi uma turbina eólica, falei assim, vou em direção àquela que eu queria ver uma turbina eólica de perto. Aham, Chegar embaixo da turbina eólica. E fui até a fronteira da Bélgica, passando por ciclovia atrás de ciclovia, e passei pelas turbinas eólicas ali e voltei num percurso totalmente rural, só uhum. que com tudo com a malha cíclica e pessoas. Tipo, é bonitinho aqui ver os idosos. Parece que tem idoso de 90 anos andando de bicicleta nesse lugar. Então, Sim, assim, como é tudo plano, não tem buraco, tipo, traz uma segurança também para eles, eles estão lá na bike como se fossem jovens de 20 anos. Isso é muito aham. legal de ver. Sim, sim, eu fico impressionada. E traz uma vitalidade também, eu acho. Que, tipo, quanto mais você se move, mais vivo você tá e, assim, eu acho que isso é fantástico. Inclusive, eu vou, assim, um ponto, na Dinamarca também tem ciclovias entre as cidades e tal. Na Dinamarca é muito bem estruturado. Também, eu não tô falando mal da Dinamarca de forma nenhuma, não tem como. E Copenhagen é tido como a melhor. Eles tem uma briguinha entre Copenhagen e Amsterdã, porque eles ficam querendo competir quem que é melhor para ciclista. Ah, tem muito disso, é. Pois é, e a gente vê aqui uma cidade por exemplo, a minha cidade aqui tem 180 mil habitantes. Uhum. E toda ela é cortada por ciclovias. Aí eu volto, penso na minha cidade lá, tipo, eu tenho uma cidade de 40 mil habitantes, não tem ciclovia nenhuma, tipo, tudo de carro. Você tem que ir no supermercado, andaria ali, sei lá, 5 minutos de bike para chegar no supermercado, ou menos que isso, Sim. se tivesse uma ciclovia, só que você vai de carro pela comunidade, ou porque é meio inseguro para você andar de bike. Então, assim, eu até peguei, tirei umas fotos um dia desses aqui, e a foto da malha das ciclovias, e mandei para minha prima, que ela participa de um grupo de ciclistas lá da cidade. Falei assim, olha, junta, manda pra galera aí, começa a incentivar esse povo, tem muito ciclista, e é ciclista, assim, querendo praticar o esporte e sendo atropelado por carro no meio da rua. Sim, Toda hora a gente vê acontecendo isso. Assim, sim, sim. coloca pressão aí na Câmara, na Prefeitura, vão sair com alguma coisa para resolver esse problema aí também. Isso eu acho um absurdo muito grande. A questão do risco, o risco de vida que você se coloca, às vezes, como ciclista, eu acho pavoroso. É algo realmente a ser pensado e você tomar uma. Não pode ser assim. E que nem você disse, tipo, é muito mais viável para uma cidade você ter mais ciclistas, principalmente em percursos pequenos, que não faz nenhum sentido você pegar o carro. É muito Lógico. mais. Além disso, você colocar uma bicicleta, é você tirar um carro da rua. Sim, Muitos prefeririam. Para que eu vou ficar gastando gasolina, gastando com seguro de carro, se eu posso ir de bicicleta em todo lugar? Muitas sim. pessoas aqui da cidade, por conta da malha, além do transporte público entre cidades ser muito bom, e ter essa opção da bicicleta, então assim, muita gente não precisa de carro. Aham. Então, é você trocar aí algo que está te consumindo tempo, dinheiro, e Sim, saúde também, porque você sim. colocar você na bicicleta é trazer saúde para você. E só Uhum. que a visão conservadora é que se eu tirar o espaço da rua para colocar as ciclovias, vai ter menos lugar para os carros, vai dar mais congestionamentos, mas é extremamente o oposto que Sim, acontece. É sim. você tirar os carros da rua e colocar todo mundo de bike. Além disso, tem outro ponto que o impacto que causa quando você tira o cidadão do carro e coloca ele a pé ou de bicicleta, ele começa a conhecer muito mais a cidade, ver Sim. muito mais o chão da cidade ali de perto e ter muito mais zelo e carinho e cuidar muito mais para que as coisas fiquem organizadas, entendeu? Você se É conecta muito você, mais com a cidade. isso, é você colocar você em contato com o lixo da rua e começar a entrar na consciência que, tipo, alguma coisa tem que mudar, entendeu? Ou tirar você do carro ali, que acaba te isolando naquele ambiente, e ver os problemas, não só problemas estruturais
da infraestrutura da cidade, mas os problemas sociais da cidade também. É você ver o mendigo, você ver os problemas ali mesmo de cara, para você criar esse afeto e zelo pela cidade que você mora. Com certeza. Eu fiquei até na dúvida agora se eu continuava essa conversa, porque é um tema que eu adoro. Pois é, eu também fiquei meio empolgado aqui. Eu tô virando ciclista de carteirinha, e eu também acho importante ser ciclista não só nos finais de semana, não é só aproveitar o dia a dia, não só aproveitar o feriado de pegar a bicicleta e dar uma pedalada, mas também você tendo isso no dia a dia. Isso. Toda a questão de infraestrutura, de locomoção dentro da cidade é muito engraçado. Um cara que fez um Google Maps para lugares, paisagens bonitas dentro da cidade. Para meio que você, em vez de pegar a rota mais curta, você pegar a rota mais legal de ver, assim. Ele falou porque teve uma vez que ele pegou uma avenida super movimentada. O Google Maps mandou ele meio que para uma avenida muito movimentada. E ele sentiu perigo, né, andando de bicicleta, e sentiu também que estresse. Assim. Certo. E aí ele conheceu a rua do lado, paralela, que é pequena, que ele conseguia olhar as pessoas nos olhos enquanto estava pedalando, e simplesmente dar aquele bom dia, assim, aquele feeling de o dia tá começando bem. Pois eu tenho uma dica para você, que se você não tiver esse Google Maps desse moço, é você ir sem rumo. E se perdendo, geralmente eu pego aqui e vou me orientando pelo sol, eu tenho que ir naquela direção. Você vai conhecendo lugares que você não conheceria, que é a sua rota tradicional. Foge da rota e acaba te impressionando muito mais do que aquele mesmo caminho cotidiano que você segue. É uma boa ideia. Dá para você fazer isso também. É só tentar se perder e depois você tenta se achar de novo, que você vai passar por lugares sensacionais. Hoje foi engraçado porque eu tava voltando do trabalho e tinha um grupo de pessoas 4 pessoas que vinham de Winterberg, que estavam fazendo uma viagem de 200 e poucos quilômetros de bicicleta. Passaram uns dias, né? E eles se perderam aqui na minha cidade e estavam querendo chegar para um lugar perto de onde eu ia passar. Então, eu fui guiando um grupo de ciclistas na volta. Olha. Eu quase me senti numa viagem de bicicleta, só que, infelizmente, era só o meu caminho tradicional mesmo. É uma boa, é algo que eu gostaria de fazer. Pegar mesmo, colocar coisa na mochila e sair sem rumo aí. Tem muita gente que faz isso aqui, né? É muito comum aqui na Europa. E assim, eu gosto de... Assim, tradicionalmente eu vou e volto do trabalho ouvindo podcast, porque eu acho que esse foi um dos motivos pelo qual eu tô fazendo esse podcast. Eu ouço muito e gosto muito disso. Mas eu também gosto de, às vezes, tirar o fone de ouvido e ficar simplesmente ouvindo meu pensamento, assim. E andando, e eu acho que andando se vacilar até mais do que de bicicleta, mas você tem um tempo para falar consigo, e eu acho que é importante a gente aprender a falar com a gente mesmo. Certo, verdade. E, enfim, eu acho que eu já tô falando demais aqui. A gente podia continuar esse papo. Vamos continuar esse papo daqui a pouco. E aí, se alguém quiser entrar nesse papo, pode deixar qualquer comentário em como achar melhor. A gente tá no Facebook, no SoundCloud, no iTunes, tá? A gente tá com vários... No Twitter, enfim, Facebook também. Então pode falar com a gente. E a grande surpresa é que o Guilherme tá entrando pro time da Penan e vai me ajudar aqui com isso, com a Penan. E eu tô muito feliz de ter ele por aqui. Que nem eu falei pra vocês, eu adoro o Guilherme, eu tenho uma admiração muito grande pelo trabalho que ele faz. E um respeito muito grande pela história de vida dele. Além da gente bater muito na questão de valores. E eu fico muito feliz de te dar boas-vindas pro grupo do Apenan. Yay! É isso aí, iniciativas como essa tem que ser mais que empoderadas mesmo. Eu trabalho com muito bom gosto e dedico meu tempo aqui para que
a gente consiga aí cada vez mais impactar essas pessoas para pensar um pouquinho mais no amanhã. Yay! Ihu! Guilherme, e se você pudesse colocar uma frase no outdoor bem grande, que muita gente fosse passar em frente todo dia, qual a mensagem que você gostaria de deixar? Você sabe que desde quando eu comecei a ouvir seus podcasts que eu já estava pensando nessa frase, né? Não vai ser, você não me pegou de surpresa, não. A frase é a seguinte, você não sabe o tamanho do seu potencial, com 3 exclamações no final ainda. Para todo mundo acreditar nos seus sonhos, todo mundo acreditar que é possível e que todo mundo pode realizar. Nossa, essa frase, você não sabe o tamanho do seu potencial. Você não sabe o tamanho do seu potencial. Uau! Boa. Vamos encerrar com isso por aqui. Muito obrigada, Guilherme, por participar com a gente. E até a próxima. Até mais. Obrigada por ter acompanhado a gente até aqui. Espero que vocês tenham gostado muito da nossa conversa. E eu espero encontrar vocês na próxima semana. Enquanto isso, pode encontrar com a gente no Facebook, Medium, SoundCloud, iTunes. Enfim, tem o meu e-mail aqui também. A gente vai se falando e um abraço, até a próxima.